Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então continuar o nosso estudo aí do regimento interno do TST. O nosso próximo ponto a ser estudado é esse aqui, olha só. Falaremos sobre as regras para preenchimento das vagas destinadas aos juízes da carreira da magistratura do trabalho, que é o nosso mapa mental número 2 aí. Pessoal, uma observação é muito importante antes de mais nada. Existe uma regra específica para você preencher aquelas 21 vagas destinadas aos juízes da carreira e uma outra regra prevista para você ocupar aquelas vagas do Ministério Público e de advogados. Então, as regras são distintas. Nós primeiro, nesse bloco aqui, nesse mapa mental, veremos como é que funciona as regras para preenchimento das vagas destinadas aos juízes da carreira, ou seja, aquelas 21 vagas destinadas a juízes da carreira. Em resumo, eu posso te dizer o seguinte, olha só, o ministro nomeado, isso aqui é o resumo de tudo que nós vamos estudar, olha só, o ministro nomeado será aquele que, após indicação pelo presidente da República, é aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. O presidente da República indica este nome dentre aqueles integrantes de lista encaminhada pelo TST. Então, preste atenção. Em resumo, eu posso dizer o seguinte, o TST vai encaminhar uma lista para o presidente da República e o presidente da República vai indicar um desses nomes da lista, tá? Indicar para quem? Para o Senado Federal. Se esse nome que foi indicado pelo presidente for aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, o presidente, então, poderá nomeá-lo ministro do TST. Esse cara será nomeado pelo presidente da República como ministro do TST e depois tomará posse, nós veremos isso mais adiante, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Após a sua posse é que ele poderá, de fato, iniciar suas atividades. E a sua posse, como servidor, é o que você está esperando também para começar a trabalhar aí no Tribunal Superior do Trabalho, não é isso? Então vamos agora destrinchar isso aí. Primeiro, qual que é o órgão responsável pela formação da lista tríplice e da sua convocação? Preste atenção, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Não, fica bem grande. Assim dá para ler, né? Olha só. O artigo 4º do regimento interno vai dizer o seguinte, o órgão do TST responsável pela formação dessa lista que será encaminhada ao presidente é o Tribunal Pleno. Pessoal, o Tribunal Pleno é o órgão máximo dentro do TST. Você vai ver que o TST ele é dividido em diversos órgãos, tá? Temos o Tribunal Pleno, temos o órgão especial, temos as sessões e as turmas. Esses são os órgãos que julgam alguma coisa dentro do TST, mas nós vamos estudar com detalhes mais adiante, tá? Por enquanto, o que é importante agora é que você saiba que esse TST ele é composto por todos os ministros do TST, pelos 27 ministros. Mas é evidente que quando você vai escolher alguém para compor o TST, o Tribunal Pleno não está com 27, porque tem alguma vaga lá aberta, né? Uma ou mais vagas abertas. Então, por exemplo, quando o Tribunal Pleno está com todo mundo, 27 membros, são os 27 ministros. Agora, nessa situação em que é necessário você formar uma lista e encaminhá-la ao presidente, é porque existe alguma vaga ali. Então, você não tem 27, tem 26, 25, 24, dependendo de quantas vagas existam abertas no TST. Tudo bem? Então, é o Tribunal Pleno que vai formar essa lista. Por enquanto, eu quero que você saiba isso, tá? Vamos aos poucos. E quem é que vai convocar o Tribunal Pleno para formar essa lista? É o presidente do TST. Então, nesse caso de vagas destinadas aos juízes da carreira, essa regra serve para isso. Quando, por exemplo, um dos ministros do TST, que ocupa uma dessas 21 vagas destinadas para os juízes de carreira, se aposenta ou morre, por exemplo, surge uma vaga, né? Nesse caso, o presidente do TST vai convocar o Tribunal Pleno para que ele forme essa lista para encaminhar ao presidente da República. Tá ok? E como é que o Tribunal Pleno vai formar essa lista? Olha só, A3, da formação da lista. Olha só.
Diz o artigo 4º que o pleno escolherá os nomes para compor a lista pelo voto secreto e em escrutínios sucessivos dentre os juízes da carreira, integrantes dos tribunais regionais do trabalho. Nós vimos lá na Constituição que essas vagas de ministros destinadas a juízes de carreira vão ser preenchidas por quem? Por desembargadores dos tribunais regionais do trabalho. Então, você vai ver várias pessoas concorrendo a essas vagas. Quem são essas pessoas? São os desembargadores dos tribunais regionais do trabalho. É dentre estes que o Tribunal Pleno vai escolher os nomes para compor essa lista que será encaminhada ao presidente da República. Nós veremos daqui a pouco a quantidade de nomes que essa lista terá, tá ok? Pode ter no mínimo 3 e aí nós vamos ver quantas podem ter no máximo. Preste atenção em outro detalhe também. Olha, isso aqui é muito importante. Cada um desses desembargadores dos tribunais regionais do trabalho vai ser escolhido de 1 a 1 pelo Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno escolhe um, coloca o nome na lista. Escolhe outro, coloca o nome na lista. Escolhe outro e assim, tantos quanto forem necessários, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar quantos nomes terá essa lista. Cada uma dessas situações em que o tribunal está pegando o nome e colocando na lista chama-se escrutínio, tá ok? Por isso que os escrutínios são sucessivos, porque primeiro nome da lista, um escrutínio. Segundo nome da lista, segundo escrutínio. Terceiro nome da lista, terceiro escrutínio. E nós vamos ver também que só pode ser colocado na lista quem recebeu a maioria absoluta dos votos dos ministros do TST que estão no Tribunal Pleno naquele momento. Vamos supor que exista apenas uma vaga para ser preenchida por juiz da carreira. Olha, então se tem uma vaga a ser preenchida, quer dizer que quantos ministros tem no TST? 26, ok? Então, neste caso, a maioria absoluta vai levar em consideração somente o tanto de ministros que está presente naquele momento escolhendo. A maioria absoluta de 26 é quanto? Você pega 26, divide pela metade, né, que é 13, e soma mais um. Teremos aí, então, 14 votos. E se nós tivéssemos, por exemplo, 2 vagas para serem preenchidas, quanto que seria a maioria absoluta? Então, você teria 25 ministros no TST, não é isso? 25 dividido por 2 dá 12,5, não é isso? Você tem que arredondar para o próximo número superior, o próximo número inteiro. Então, você coloca 13 nesse caso. Bacana? É assim que funciona. E o voto dos ministros para escolher os nomes que comporão a lista é um voto secreto, tá ok? Eles vão preencher ali uma folhazinha, né? Bacana? Uma cédulazinha e depositar. O voto será secreto. Bacana? Então, olha só. O Pleno escolherá os nomes para compor a lista pelo voto secreto e em escrutínios sucessivos dentre os juízes da carreira, integrantes dos TRTs. Bacana? Descendo aqui, nós vamos falar agora sobre o número de nomes da lista. Quantos nomes terá essa lista? Isso aqui é muito importante para a sua prova. Preste atenção. A regra geral é a que está prevista no próprio artigo 4º do regimento. Diz ali que a regra geral é que a lista contenha 3 nomes, seja uma lista tríplice, 3 nomes, tá ok? Mas essa regra só se aplica se você tiver apenas uma vaga para ser preenchida. Lembrando que eu estou falando das vagas a serem preenchidas por juízes da carreira. Nunca se esqueça disso, tá? As regras para ser preenchidas as vagas do Ministério Público e de advogados, a regra em algumas coisas é muito parecida, mas tem algumas diferenças, algumas sacadinhas que eu vou te explicar no momento oportuno, tá bom? Então, a regra geral é que a lista conterá 3 nomes, terá uma lista tríplice. Mas essa regra só se aplica quando você tiver apenas uma vaga a ser preenchida. Porque olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 4º, que é a exceção. Aqui era um tio, né? Ficou um circunflexo aqui, mas é um tio, né? Olha só, na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida, a lista conterá
o número de magistrados igual ao das vagas mais 2. O que o parágrafo 1º estabelece é uma fórmula que será utilizada para calcular quantos nomes essa lista que vai ser enviada para o presidente da República terá quando houver mais de uma vaga no TST a ser preenchida por juízes da carreira, por desembargadores do trabalho. A fórmula é essa aqui, ó, que o número de nomes na lista será, olha só, o número de vagas a ser preenchida mais 2. Se você notar aqui, essa regra, essa fórmula, serve para todas as hipóteses, inclusive quando você tem uma vaga só para ser preenchida. Vamos pensar, se você tem uma vaga a ser preenchida, o número de vagas vai ser 1. Você soma mais 2, quanto tem? 3, por isso lista tríplice. Se você tem 2 vagas a ser preenchidas, você coloca aqui 2 mais 2, quantos nomes vai ter essa lista? 4. Se você tem 3 nomes para preencher, 3 mais 2 dá 5. Tá ok? Então, você sempre pega o número de vagas a ser preenchidas por juiz da carreira e soma mais 2. Muito simples, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Se houver 2 vagas a serem preenchidas, a lista conterá 2 nomes. Por quê? 2 aqui, número de vagas, mais 2 igual a 4. Tá ok? Então, o número de magistrados será igual, olha só, o número de nomes na lista será igual ao número de vagas, ao das vagas, mais 2. Tudo bem? Muito simples. Vamos ver que em 2012, né, caiu uma questão assim na prova. Tá? Vou te mostrar daqui a pouquinho. O outro assunto veio aqui, ó, é como que será escolhido esses nomes. Quais são as regras para a escolha desses nomes. Então, vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil o seu entendimento. Tá? Então, olha só o que diz o artigo 4º no seu parágrafo 2º. Ele vai falar agora sobre as regras que os ministros que estão escolhendo esses nomes vão ter que seguir para a formação dessa lista. Você já viu que essa lista pode ter 3 nomes, pode ter 4, pode ter 5 ou até mais, tá ok? Dependendo do número de vagas a serem preenchidas, tá ok? Mas, no mínimo, essa lista sempre será tríplice, porque pelo menos você tem uma vaga para ser preenchida, né? Então, olha só, o artigo 4º, parágrafo 2º diz o seguinte: na votação para a escolha dos nomes dos juízes que integrarão a lista, serão observados os seguintes critérios. A regra é a seguinte: turno único de votação para cada escrutínio. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu estou escolhendo o primeiro nome para compor a lista. Nesse caso, o TST, os ministros do Tribunal Pleno, né, que estão naquele momento na votação, vão escolher, por votação secreta em escrutínio sucessivo, os nomes para compor a lista. Né? Então, vamos pensar que eu estou agora no primeiro nome. Eu quero escolher o primeiro nome, então estou no primeiro escrutínio, tudo bem? Então, tem ali todos os desembargadores que estão concorrendo, e aí o TST vai votar. Aquele desembargador do trabalho que obtiver a maioria absoluta dos votos dos ministros que estão naquele momento na votação, comporá a lista. Essa é a regra geral. Olha só, a regra geral é o seguinte: os nomes serão escolhidos em voto secreto e em escrutínios sucessivos para o primeiro, o segundo, o terceiro e, eventualmente, o 4º nome integrante da lista, e assim sucessivamente, sendo escolhido em cada escrutínio aquele que obtiver votos da maioria absoluta. Então, quem é o cara que vai compor a lista? Qual é o nome que vai para a lista? É aquele cara que, no escrutínio, teve a maioria absoluta dos votos. Então, vamos imaginar que nós estamos no primeiro escrutínio. Nós queremos escolher o primeiro nome para compor a lista. Lá tem um monte de desembargadores sendo candidatos, né? Se o TST votar, o pleno, né, do TST, votar em algum daqueles e um destes obtiver a maioria absoluta dos votos dos ministros do pleno, ele já vai compor a lista. Bacana? Lembrando que a maioria absoluta, ela leva em consideração o número de ministros que está presente naquele momento votando. Isso é, inclusive, olha só, previsto aqui, ó, na letra C desse parágrafo 2º. A maioria absoluta necessária para a escolha do nome é metade mais 1 do número de ministros que compõem a corte no momento da votação.
Então, olha só, imagine, aqui ficou errado, né? Imagine que estejam presentes 26 ministros para a escolha dos nomes. Metade mais 1 de 26 é igual a 14, não é isso, pessoal? 26 dividido por 2 dá 13, mais 1, 14, que é, neste caso, a maioria absoluta. Então, esse cara, por exemplo, se nós tivéssemos uma vaga só para ser preenchida, nós íamos ter que formar uma lista de que tamanho? 3, uma lista tríplice, né? E como nós temos 26 ministros, iriam compor a lista aqueles que obtiverem 14 votos. Então, vou colocar o primeiro nome na lista. Quem é que vai para a lista? Aquele que teve 14 votos. Segundo nome na lista, no segundo escrutínio, né? 14 votos, vai para a lista. Terceiro escrutínio, teve 14 votos, vai para a lista. Mas pode acontecer, pessoal, que quando ocorre um escrutínio, ninguém obtém a maioria absoluta. E essa aqui é a exceção. Nesse caso, você vai ter que ter um segundo turno do escrutínio. Então, preste atenção. Você precisa de um escrutínio para cada nome da lista. Então, se eu tenho 3 nomes na lista, eu preciso de quantos escrutínios? 3. Porque em cada escrutínio eu escolho um nome. Só que esse escrutínio pode ter um único turno ou esse escrutínio pode ter 2 turnos. Ele terá um turno único quando, já na primeira situação, o cara tiver maioria absoluta. Então, ele já foi para a lista. Então, você já pode passar para o segundo escrutínio. Mas vamos imaginar o seguinte. No segundo escrutínio, ou seja, já tem um nome na lista, estou escolhendo agora o segundo nome. Então, no segundo escrutínio, nenhum dos candidatos teve a maioria absoluta. Então, eu vou ter que ter um segundo turno. E como é que vai funcionar esse segundo turno? Vão concorrer no segundo turno os 2 mais votados. É como se fosse o segundo turno para o cargo de presidente da República. Na nossa última eleição, você viu que no primeiro turno ninguém teve maioria absoluta, por isso que teve o quê? Segundo turno. Quem concorreu no segundo turno? A Dilma e o Aécio, os 2 mais votados. Da mesma forma, será aqui, ó. Não alcançado no primeiro escrutínio a maioria absoluta, proceder-se-á a nova votação, na qual concorrerão os 2 juízes mais votados. Tá ok? E aí, a linha A fala de uma situação difícil de acontecer, mas que pode. Pode ser que, olha só, no primeiro turno ninguém obteve maioria absoluta. Então, os dois mais votados concorrerão ao segundo turno desse escrutínio. Lembrem-se, eles estão concorrendo a que o seu nome seja colocado na lista, ok? Pode ser, pessoal, que quando o segundo turno se realizar, haja novamente um empate entre os 2. Agora, cuidado, no segundo turno, os ministros vão votar apenas nos 2 mais votados, tá? Naqueles que no primeiro turno tiveram mais votos. Então, no segundo turno do escrutínio, somente os 2 serão concorrentes, tá? Somente os 2 é que vão concorrer nesse caso. Mas pode ser que no segundo turno haja um empate, ok? Neste caso, será realizada uma nova votação. Então, os 2 foram para o segundo turno, mas no segundo turno houve empate. Nesse caso, vai ser votado mais uma vez, para ver se desempata. Se o empate persistir, diz o regimento interno que você vai ter que adotar esses critérios de desempate sucessivamente. Primeiro, você tenta desempatá-los com esse critério aqui, ó, o tempo de investidura dos juízes no tribunal regional. Ou seja, se esses caras foram para o segundo turno, eles 2 vão concorrer. Mas houve empate. Nossa, mas empate, né? Então, vamos mais uma vez. Houve empate de novo. Pronto, então não tem mais jeito. Nós vamos ter que usar critérios para desempate. O primeiro critério de desempate é tempo de TRT. Aquele que tiver mais tempo como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, esse ganha a parada. Mas pode ser que os 2 tenham o mesmo tempo de TRT. É muito difícil de acontecer, porque um dia já é diferente, não é isso? Mas vamos supor que esses 2 tenham o mesmo tempo de TRT. Então, eu vou usar como o próximo critério de desempate o tempo de juiz do trabalho, ou seja, há quanto tempo que ele desempenha essa função na carreira, ou seja, há quanto tempo ele ingressou na carreira, há quanto tempo ele passou no concurso, né, para ser juiz do trabalho. Bacana? Em relação a esse segundo turno do escrutínio, pessoal, ok?
nós teremos ainda uma outra situação. Vamos imaginar que nós estamos em um escrutínio, nós estamos no segundo escrutínio para colocar o segundo nome na lista, não é isso? O primeiro escrutínio já aconteceu, o primeiro nome já está na lista, eu estou agora no segundo escrutínio. Só que nesse segundo escrutínio, ninguém ganhou em primeiro turno, então eu vou ter que ter o segundo turno. Só que olha só que interessante. Você teve um cara que ficou em primeiro lugar e o segundo lugar ficou empatado. Esses outros dois desembargadores do trabalho tiveram a mesma quantidade de votos. Nenhum deles teve maioria absoluta, por isso que vai ter segundo turno, mas esse aqui ficou com a quantidade maior de votos, esses dois aqui ficou com o mesmo número de votos. Os dois estão empatados em segundo lugar. O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Eu tenho que desempatar esses dois, e o que ganhar nesse desempate é que vai concorrer com esse cara aqui no segundo turno. Então, olha só, se houver empate entre dois juízes que tenham obtido individualmente número de votos inferior ao alcançado por outro juiz, far-se-á primeiramente a votação para o desempate e a seguir para a escolha do nome que integrará a lista. Então, esse caso aqui é muito específico, mas pode acontecer, tá? Então, você teve um cara que teve uma quantidade de votos maior do que esses dois, só que esses dois aqui têm a mesma quantidade de votos. Eles tiveram a mesma quantidade de votos. Nenhum dos três, claro, teve maioria absoluta, porque se algum desses aqui tivesse maioria absoluta, ele já tinha composto a lista, tudo bem? Então, esse cara aqui teve uma quantidade maior de votos, mas não teve maioria absoluta, por isso que eu preciso de segundo turno. Só que esses dois aqui tiveram a mesma quantidade de votos. Então, primeiro eu tenho que desempatar esses dois, ou seja, vai ter uma votação para desempatar esses dois. O que tiver maioria de votos vai concorrer com esse aqui no segundo turno. Vamos imaginar que esse aqui ganhou. Então, esses dois vão para o segundo turno. E aí vai se aplicar a regra da linha A. Tudo bem? Bacana. Já vimos a questão da definição da maioria absoluta e a letra D traz para nós a última regrinha que tem que ser observada aí para a composição dessa lista. Olha só, ela fala sobre a proibição de que na mesma lista haja mais de um juiz da mesma região. Vamos supor, então, que nós estamos formando uma lista tríplice. Eu escolhi um desembargador do Tribunal de São Paulo, no primeiro escrutínio, primeiro nome da lista, o outro é do Rio Grande do Sul, o outro é de Goiás. Bacana? Essa lista pode? Pode. Agora, vamos supor uma lista assim, um é de São Paulo, o outro é de São Paulo também e o outro é do Rio Grande do Sul. Essa lista pode? Não. Porque quando você escolhe um de um estado, no caso aqui eu já escolhi de São Paulo, todos os outros desembargadores de São Paulo já se tornam inelegíveis, não podem mais concorrer. Porque a lista tem que ter um desembargador de cada estado. Não pode, naquela mesma lista, não interessa quantos nomes tenham, tá, essa lista. Não pode essa lista ter mais de um desembargador da mesma região, do mesmo TRT. Tudo bem? Então, escolhido o nome, fica excluído dos escrutínios subsequentes o juiz da mesma região. Pronto, aí a gente terminou essa regrinha. Vamos ver aqui como é que isso aqui caiu em prova, pessoal. Olha só como é que isso aqui caiu em prova. Primeiro vamos fazer essa questão que caiu na FCC em 2012. Olha só, essa aqui foi uma questão que caiu em prova, para você entender como é que a banca pode cobrar isso de você. Olha só. Em razão da aposentadoria de 3 ministros, houve a necessidade do preenchimento dessas vagas. E olha só, destinadas aos juízes de carreira da magistratura do trabalho. Então, perceba que essas... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Sem querer, eu apertei aqui. Perceba que essas vagas, elas são de juízes da carreira da magistratura do trabalho. Ou seja, a regra que eu vou ter que seguir para compor essa lista é essa que nós acabamos de estudar. Então, foram quantas vagas? Quantas vagas tem, pessoal? 3, não é isso? Porque 3 ministros, o quê? Se aposentaram. De cara, você já sabe que essa lista vai ter quantos membros? Olha, 3 é o número de vagas, você soma com mais 2, essa lista tem que ter 5 ministros, 5 nomes, não é isso? Essa lista tem que ter 5 nomes. Desses 5 nomes, o presidente da República vai escolher quantos? 3. Bacana? Porque eu tenho 3 vagas para serem ocupadas, tá? Então, olha só. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho
convocou o pleno, né, o tribunal pleno, para, em voto secreto e em escrutínios sucessivos, escolher, dentre os juízes da carreira, integrantes dos tribunais regionais do trabalho, 3 nomes para a formação da lista a ser encaminhada ao presidente da República. O procedimento foi formalmente incorreto, uma vez que o que essa questão cobrou é o seguinte, ele está dizendo que alguma coisa está errada aqui nesse enunciado. E você tem que descobrir o que está errado. Primeiro, letra A, o voto deveria ser aberto? Não, foi correto. O voto é secreto mesmo, tá ok? O voto é secreto. E aqui diz, ó, que o voto é o quê? Secreto. Então, isso aqui está certo. Então, a letra A está errada, tá? Não é isso que está errado nesse enunciado. Letra B. A escolha não deveria se limitar a integrantes do TRT. Perceba que o presidente do TST convocou o tribunal pleno para escolher esses nomes dentre os integrantes dos tribunais regionais do trabalho. Pessoal, a questão está errada porque ela diz que não deveria se limitar a integrantes do TRT e, na verdade, só pode concorrer a essas vagas se o cara for integrante do TRT. Então, a questão está errada, não é isso aqui que está errado no enunciado na questão. Ou seja, o presidente do TST está correto em permitir que a escolha ocorra só entre os desembargadores do TRT. Letra C. A seleção deveria ser em escrutínio único? Não, pessoal, os escrutínios são de fato sucessivos. É um escrutínio para cada nome da lista. Letra D. A lista deveria conter 5 nomes. Aí sim, esse é o gabarito da questão. Perceba que diz aqui, ó, que o presidente do TST, deixa eu só te mostrar aqui, olha só, o presidente do TST convocou o pleno para, em voto secreto e em escrutínios sucessivos, escolher dentre os juízes da carreira integrante dos TRTs 3 nomes para a formação da lista. Opa! Não são apenas 3 nomes que serão escolhidos, são 5 nomes. Por que são 5? Porque surgiram 3 vagas, eu tenho que somar mais 2, dá 5. Então a questão está correta, a letra D. De fato, essa lista deveria conter 5 nomes. Letra E está errada por quê, pessoal? Não havia a necessidade de convocação do pleno. Errado. É sim necessária a convocação do pleno. O pleno, de acordo com o que nós vimos lá no artigo 4º do regimento, é o órgão responsável pela escolha desses nomes. Então, o presidente do TST tinha sim que convocar o pleno. Então, letra D é o gabarito da questão. Bacana? Vamos fazer aqui mais 2 questões. Vamos fazer a número 5. Na determinação dos nomes para compor uma lista destinada aos juízes da carreira da magistratura do trabalho, foram escolhidos 2 desembargadores do TRT da 18ª região. Tal procedimento está de acordo com o regimento interno do TST? A questão está errada, porque nós temos 2 nomes de juízes da mesma região na mesma lista, e não pode. Nós vimos naquela regrinha última que do mapa mental que quando você tem um juiz de uma região, todos os outros juízes dessa região ficam excluídos. Eles se tornam inelegíveis, não podem ser mais escolhidos para compor a lista. Em outras palavras, a lista só pode ter um desembargador do trabalho de cada região. Bacana? Não pode ter mais de um nome da mesma região. Tá ok? Mais uma questão para nós terminarmos, questão número 6. Na votação para a escolha dos nomes dos juízes que integrarão a lista, não alcançada no primeiro escrutínio a maioria absoluta, proceder-se-á à nova votação, na qual concorrerão os 2 juízes mais votados. Questão correta. Essa aqui é a regra do segundo turno. Se você está em um escrutínio e na primeira votação ninguém obteve maioria absoluta, você vai para o segundo turno. Nesse segundo turno, quem vai concorrer? Os 2 mais votados. Tá ok? Os 2 mais votados. Bacana? No próximo bloco a gente volta